Shalom, shalom, povo de Deus, meus amores, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam com o caderninho de vocês aí. E quem não tiver, pega. Pega papel, pega caneta, porque vai ter muita revelação aqui hoje. O Espírito Santo vai falar poderosamente, eu tenho certeza que vai ter um direcionamento para vocês, em nome de Jesus, amém? Pegue aí, pegue a Bíblia de vocês também. Tá todo mundo me ouvindo bem? Melanie, Nayara, Marjorie tá, Melanie também. Acho que dormiu já, só entrou. Bom, vamos lá, pessoal. Nossa passagem está em Mateus 6,33, que fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a gente já vai começar com revelação. Vocês sabem que eu gosto assim, né? Porque, assim, existe uma diferença enorme entre buscar a Deus e buscar aquilo que Deus pode oferecer. Grande parte do cristianismo hoje, né, dos cristãos, transformou Deus em um fornecedor de necessidade. Por exemplo, as pessoas, elas buscam cura, buscam prosperidade, buscam casamento, buscam portas abertas, né? Mas Jesus nunca ensinou que essas coisas deveriam ser o nosso alvo. Ele ensinou que existe apenas uma prioridade. Só existe uma prioridade. E é o reino. O reino. Mateus 6 não é um capítulo, gente, sobre dinheiro. Também não é um capítulo sobre ansiedade. É um capítulo sobre governo. Governo. Jesus está respondendo uma pergunta invisível. E é a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Provavelmente, vocês que estão aqui vão me responder assim: ah, Lu, claro que é Deus, né, que governa a minha vida. Será? Será? Quem governa seus pensamentos? Me responde aí. Se eu perguntar agora, se eu escolher uma de vocês aqui agora para me responder, quem governa os seus pensamentos? Primeiro, presta atenção que primeiro eu fiz uma pergunta: quem governa a sua vida? Né? E eu respondi que provavelmente vocês aqui já responderiam que claro que seria Deus. E eu tornei fazer uma pergunta: será? E agora eu pergunto: quem governa seus pensamentos? Me responde aí. Porque aquilo que governa seus pensamentos governa suas decisões. Aquilo que governa suas decisões determina o seu destino. Olha que forte isso. Mateus 6,33 não é um conselho. Não é um conselho, pessoal. Isso aqui é uma chave espiritual. Porque falar que Deus governa a nossa vida é fácil. Mas será que os seus pensamentos não estão sendo tomados pelas preocupações, não estão sendo tomados pelas situações da vida, do seu dia a dia? Então, quando eu pergunto aqui para você, quem governa o seu pensamento, é porque aquilo, né, que está governando os seus pensamentos é que governa as suas decisões. Temos aqui a palavra buscar. No grego, Jesus usa o verbo zetel. Na palavra buscar é zetel. E não significa apenas procurar. Vocês estão entendendo? Porque fala, né? Busquem primeiro. Buscar não significa no grego apenas procurar. Presta atenção, significa desejar intensamente. Significa perseguir, investigar continuamente, colocar toda a sua energia naquilo. É isso que significa essa palavra que Jesus falou.
É o mesmo verbo usado quando Herodes procurava Jesus para matá-lo. Vocês estão entendendo? É o mesmo verbo que é usado aqui em Mateus 6, é usado quando Herodes procurava Jesus para matar. Então, é uma palavra que significa perseguir. Coloca toda a sua energia nisso, deseja intensamente. Então, não era uma busca casual, era uma busca obsessiva. Jesus está dizendo aqui, ó, tenha pelo reino a mesma intensidade que o mundo possui pelos seus próprios interesses. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, a pergunta correta é o que ocupa sua mente quando você acorda. A pergunta não é, você busca Deus? Não, não é. Todo mundo que está aqui, nós que estamos aqui, somos pessoas que buscamos Deus. Mas a pergunta é, o que ocupa sua mente quando você acorda? Eu quero que você reflita, eu quero que você anote isso no teu caderninho aí. Porque isso aqui revela o que você realmente busca. Porque é o que eu estou falando. Falar que Deus que governa a tua vida é uma coisa. Mas é na hora que a gente vai fazer uma avaliação, é igual quando eu estou dando uma terapia, né, no individual, e aí eu entro com o mapa da vida, vou fazer aquela terapia intensa, né? A primeira coisa que eu faço é fazer o mapa da vida para a pessoa identificar o que é que está governando a vida dela. E aqui é a pergunta que eu faço para você. O que ocupa sua mente quando você acorda? Pensa aí e anota no teu caderno. Vamos ver o contexto aqui de Mateus 6. Olha só. Jesus está no Sermão do Monte quando ele está falando, pregando Mateus 6. Então, ele apresenta aqui 3 grupos: os religiosos, os gentios e os filhos. Os religiosos, eles vivem para a aparência, né? Tem toda uma rotina, um ritual, vivem para a aparência. Os gentios, eles vivem para a sobrevivência. E os filhos vivem para o reino. Observe aqui essa progressão. Primeiro ele fala da oração, depois ele fala do jejum, depois das riquezas, depois da ansiedade, e ele termina assim: busquem o reino. Tudo converge para isso aqui. Porque olha só, pessoal, antes do verbo 33, Jesus está falando sobre ansiedade. Antes dele falar aqui, busquem o reino, ele está falando sobre ansiedade. E ele cita pessoas preocupadas com comida, com bebida, com roupa, com futuro. E então ele diz assim: os gentios é que procuram todas essas coisas. Em outras palavras, né? Ele fala assim, quem não conhece Deus que vive atrás das coisas. É como se ele dissesse assim, sabe? Os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem eram os gentios? As pessoas que não conheciam ao Senhor. Mas quem conhece Deus vive atrás do reino. Existe uma diferença enorme. Porque o mundo, ele corre atrás da provisão. E o filho, ele corre atrás do pai. Por que Jesus fala da ansiedade aqui? Porque a ansiedade é uma disputa de governo. Ansiedade não nasce apenas de falta de dinheiro, não. Ela nasce da tentativa de controlar aquilo que pertence ao Pai. Jesus diz assim, vosso Pai sabe. Essa frase aqui, gente, muda tudo, porque quem sabe não precisa ser lembrado. Quem sabe já providenciou. E Jesus está falando assim, vosso Pai sabe. É tipo assim, acorda, pessoal. Vosso Pai sabe. Quem sabe não precisa ser lembrado, não. A ansiedade, ela é fruto de uma tentativa de ocupar o lugar que pertence ao Pai. Uma tentativa humana, né? A ansiedade revela quem realmente governa o nosso coração. A verdade é essa. Porque a ansiedade é tentar controlar aquilo que pertence a Deus. Eu não vou conseguir solucionar um problema que está me deixando ansiosa amanhã. Não, eu não vou conseguir. E aí adianta eu ficar ansiosa? Não adianta, porque esse problema não pertence a mim. Vamos para o exemplo mais claro que vocês estão sabendo aqui, que é a situação... Vou me colocar como exemplo, que é a situação da minha saúde.
Tem 8 meses. Adianta eu ficar desesperada? Não, não adianta, porque isso pertence ao Senhor. Eu não sei para quê e por quê, mas eu obedeço e confio. Toda ansiedade diz assim, ó, eu preciso garantir meu futuro. E toda pessoa que tem fé responde assim, ó, meu pai já conhece as minhas necessidades. Meu pai sabe o que falta. Meu pai sabe o que eu preciso. Lembra de Jesus falando? Vosso pai sabe. Então, ou seja, não precisa ser lembrado, não. Ele sabe. Então, enquanto confiamos em nós mesmos, nós descansamos pouco, nós sofremos, nós adoecemos. Agora, quando confiamos no reino, nós aprendemos a descansar no governo de Deus. E o que é o reino? Nós já estudamos aqui sobre o reino de Deus, né? A palavra reino é basileia, que significa domínio, autoridade, governo, influência do rei. Quando Jesus diz assim, ó, busquem o reino, ele não está dizendo procurem o céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, vivam debaixo do governo do rei. E quem que é o rei? Jesus. Vivam debaixo do governo de Jesus. Você tem obedecido? Você tem vivido debaixo do governo do rei? Jesus, gente, ele não começou pregando salvação, não. Eu fiz até uma enquete no grupo, né? A Bíblia prega salvação e as pessoas, a maioria colocou que sim, e não é. Jesus prega sobre o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Isso está lá em Mateus 4,17. Nem João Batista começou diferente, nem os discípulos, nem os 70 que estavam lá, nem o Paulo. O reino que sempre foi o centro. A pregação do Senhor é sobre o reino. O reino é uma ordem de prioridade, não de importância. Buscai primeiro o reino de Deus. É prioridade, não é importância, entenderam? Porque assim, ó, vou explicar. Quando as pessoas dizem assim, ó, Deus é importante para mim, Jesus nunca pediu para Deus ser importante. Presta atenção, anota isso aqui. Jesus pediu para Deus ser primeiro. Entendeu? Para Deus ser primeiro. E existe uma diferença. Vamos lá. Imagine uma prateleira. Aí você coloca na prateleira família, trabalho, dinheiro, ministério, saúde e depois você coloca Deus. Mesmo sendo importante, ele continua sendo apenas mais um item na sua prateleira. Mas Deus não aceita ser apenas importante. Ele exige ser o centro. Porque tudo gira ao redor dele. Não é Deus na agenda. É a sua agenda girando em torno de Deus. A maioria das pessoas não coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus quando sobra tempo. Deus vira plano B, o último recurso, a oração rápida quando o problema fica gigante, né? Gente, deixa eu dizer isso aqui mais uma vez para vocês. Deus não entra em fila. Ou ele é o primeiro, ou ele não é prioridade. Vocês estão entendendo agora? Tem gente que está pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, me prospera. Senhor, manda cliente. Senhor, manda recursos. Senhor, preciso de um trabalho. Senhor, me ajuda. Mas essa pessoa não está buscando o reino. Tem gente que está pedindo, Senhor, ajuda meu relacionamento, ajuda meu casamento, me ajuda com meu filho. Senhor, me ajuda com essa pessoa aqui na minha família, com minha mãe, com meus pais, com essa pessoa no meu trabalho. Mas essa pessoa não está buscando a justiça. Portas abertas. Está buscando portas abertas o tempo todo, pedindo portas abertas, mas não honra a Deus nas decisões.
Primeiro é o reino, gente. Jesus não disse, busque Deus quando sobrar tempo. Não é você colocar Deus na sua agenda. É a sua agenda que tem que ser voltada de acordo para Deus. Eu sei que é difícil isso, né? Porque nós vivemos nesse mundo aqui. E aí a gente tem a prioridade. Eu tenho que fazer exame de sangue amanhã cedo, tô falando de mim. Tem que fazer exame de sangue amanhã cedo, depois eu tenho que resolver um negócio na rua, depois... Peraí, então levanta de madrugada, filha, ajoelha e ora. Primeiro Deus. Primeiro o Senhor. Quando eu faço o mapa da vida com as pessoas na terapia, às vezes eu pergunto assim, e qual que é o momento de Deus? Muitas vezes, mas muitas vezes, as pessoas viraram para mim e falaram assim, Lu, eu vou ver se eu coloco à noite o horário com Deus, o tempo com Deus. Eu falava assim, mas por quê? Porque não dá tempo, Lu. Eu acordo 5 horas da manhã, e aí eu tenho que arrumar menino para ir para a escola, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que me arrumar para o trabalho, e eu chego correndo no trabalho, meu horário de almoço é 1 hora, uma correria só. Tem hora que eu almoço na própria... Vai dando tudo quanto é tipo de desculpa. E aí fala assim comigo, e eu chego cansada. Vou ver se eu consigo, Lu, porque eu vou ser muito sincera com você. Eu começo a orar e durmo. Eu vou ver se eu consigo, Lu, porque eu vou ser muito sincera. De manhã eu não consegui acordar cedo. Essa pessoa tem Deus como prioridade na vida dela? Não tem. Mas ela está fazendo terapia porque ela está precisando de ajuda. E aí, é o que eu falei, quer que solucione todos os problemas, quer provisão, quer soluções no casamento, no trabalho, no ministério, na família. Mas e Jesus? Porque não é quando sobrar tempo. Jesus não disse, busque Deus quando sobrar tempo. Não disse que busque Deus depois da sua estabilidade financeira. Ele não disse, busque o reino quando der, quando resolver as contas, quando você estiver emocionalmente melhor. Ele disse primeiro. E uma ordem errada gera vida bagunçada. Na Bíblia, o primeiro, pessoal, sempre pertence a Deus. Primeiros frutos, o primogênito, a primeira porção, o primeiro altar, o primeiro amor, o seu primeiro salário, o seu primeiro pagamento do mês. O primeiro revela quem governa o restante. O primeiro revela quem governa o restante. Aí depois fala assim, ó, todas estas coisas. Que coisas? Todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comida, roupa, necessidade. Jesus nunca prometeu luxo, não. Ele prometeu provisão. Observe a ordem aqui, ó. O mundo busca coisas para viver, certo? O reino busca Deus para viver. E as coisas vêm depois. Porque é assim que está falando. Que as coisas serão acrescentadas. E não que o reino será acrescentado. O reino não é acrescentado. As coisas é que são. Vocês estão entendendo? Jesus nunca prometeu acrescentar o reino. O reino ele deve ser buscado, ele deve ser tomado à força. Quem é acrescentado é roupa, comida, provisão, o necessário. Então existe uma revelação poderosa aqui. Enquanto muitos estão buscando aquilo que Deus prometeu acrescentar, está negligenciando aquilo que Deus mandou buscar. Olha isso que forte. Vocês estão entendendo? Levanta a mãozinha aqui para mim. É forte, não é, pessoal? Imagina um pai, vamos para uma imaginação aqui. Imagina um pai levando o filho no shopping. Aí o filho corre atrás dos brinquedos e o pai fica para trás. Depois ele percebe que perdeu o pai e também perdeu.
Porque quem carregava os recursos era o pai. Então, é isso que está falando aqui, Mateus 6,33. Quando a gente encontra o pai, as provisões vêm junto. Vamos para outra imaginação. Imagina aí uma árvore. Imagina, pessoal, imagina uma árvore. Ninguém prende fruta nos galhos. Eu não saio grampeando as frutas nos galhos, pregando as frutas nos galhos. Não existe isso. Quando uma raiz recebe alimento, os frutos aparecem naturalmente. Então, quem busca apenas as bênçãos, é como se elas estivessem colando frutas na árvore. Vocês estão entendendo? E quem busca o reino, é como se ela estivesse fortalecendo a raiz. E aí as bênçãos, que são as frutas, são a consequência. Salomão entendeu isso muito bem. Quando Deus perguntou para ele assim, o que você quer? Salomão não pediu riqueza, nem honra, nem vida longa. Salomão pediu sabedoria para governar. Ele buscou aquilo que pertencia ao reino. Então Deus respondeu assim, porque não pediu riquezas, eu acrescentarei. Exatamente o princípio de Mateus 6,33, que é o que nós estamos estudando no dia de hoje. Quando buscamos corretamente aquilo que o Senhor manda, o acréscimo vem depois, o acréscimo encontra o nosso endereço. Na Bíblia, por exemplo, Abraão não perseguia a riqueza, não. Abraão perseguia Deus e a riqueza encontrou ele. José não buscou por um palácio. Ele buscou permanecer fiel a Deus e o palácio o encontrou. Daniel não buscou influência. Ele buscou santidade e se tornou governador. A influência o encontrou. Vocês estão entendendo? O padrão da Bíblia é sempre o mesmo. Então, quem busca Deus recebe mais do que imagina. E o problema hoje, principalmente da igreja moderna, não é falta de oração, não, gente. Porque as pessoas estão fazendo vigília, oração, jejum, propósito. Não é falta de oração. Mas é oração sem reino. Não adianta nada, nada. Você ficar orando, jejuando. Foi o que nós estudamos ontem. Não adianta, o Senhor pode virar e falar assim, isso não chegou até mim. Foi o que nós estudamos ontem, isso não chegou até mim. Olha que coisa, você está jejuando 40 dias, fazendo propósito de jejum, e o Senhor no final fala, isso não chegou em mim. Por quê? Porque não foi de todo o coração. Então, o problema da igreja hoje não é falta de oração, é oração sem o reino. Você está obedecendo? Oramos para Deus realizar nossos projetos. Ao invés de nós perguntarmos assim, ó, qual é o projeto do rei? Qual é o projeto do Senhor para mim? Nós buscamos a mão de Deus, mas nós evitamos o seu governo. Fazemos coisas que a gente sabe que não é para fazer, vai lá e faz. A gente quer provisão sem submissão, promessas sem obediência, milagres sem transformação. O que é promessa sem obediência? O Senhor falou e você ainda não obedeceu. O Senhor mandou e você ainda não foi, não obedeceu, não fez. Teve uma revelação que tinha que fazer tal coisa, que ia ajudar, que ia fazer isso. Quando você melhorasse, quando você prosperasse, quando você mudasse de cidade, quando você mudasse de casa. Não sei o que você prometeu para o Senhor. Mas você ainda não fez. Por quê? Você está esperando o quê? Não adianta nada não obedecer ao Senhor. Não adianta nada pedir para o Senhor uma revelação, uma profecia, alguém falando, falar em sonhos, fala comigo e não obedecer. Mateus 6, gente, começa falando do secreto e ele termina falando do reino. Isso aqui não é coincidência. Porque quem aprende a viver no secreto, obedecendo ao Senhor, consegue sustentar uma vida pública, governada por Deus.
Buscar primeiro é uma decisão diária. Não é um evento no congresso, não é um evento na igreja, não é um retiro, é uma escolha repetida. Não é esse propósito aqui de jejum e oração. Buscar primeiro é uma decisão diária. Todos os dias existe uma disputa pelo primeiro lugar na tua vida. Coloca isso na tua cabeça. Todos os dias vai existir uma disputa para o primeiro lugar na tua vida. Na hora que você tem que fazer as coisas do Senhor, vai aparecer outra coisa. E você sabe que outra coisa que é, porque só existe duas coisas, o bem e o mal. Se você não está ocupado com o bem, quem é que está governando? Então preste atenção naquilo que está roubando o primeiro lugar de Deus na tua vida. Preste atenção, porque quem ocupar o primeiro lugar na tua vida vai controlar o restante. Buscar o reino é buscar Cristo, porque Cristo é o rei. E onde o rei governa, gente, onde o rei governa, o reino do Senhor se manifesta. O homem diz assim, ó, se eu tiver todas as coisas, então eu buscarei Deus. E Jesus responde assim, busque-me primeiro, meu filho, que eu cuidarei das coisas. Essa é a invenção do evangelho. Então, todos os dias, pergunte assim, ó, o que está governando as minhas decisões hoje? Por exemplo, amanhã começa a nossa semana. Hoje começa a nossa semana, certo? Fala assim, o que está governando as minhas decisões essa semana? Antes de você fazer qualquer escolha, pergunte assim, isso fortalece o reino ou é apenas meu interesse? Entende? Aprenda a trocar a ansiedade pela confiança. Quando surgir uma preocupação, em vez de você se desesperar, chorar, respira, coloca um louvor, vai orar, vai obedecer, organize suas prioridades. Deixa o reino ocupar a sua agenda. Mas o reino tem que definir, não ocupar um espaço sobrando. Entende? Mateus 6,33 é uma fórmula para você aprender uma mudança de governo. Porque o evangelho não chama pessoas apenas para escaparem do inferno, não. O evangelho chama homens e mulheres para viver debaixo do governo do rei. É isso que o evangelho faz. E quando o reino ocupa o primeiro lugar na tua vida, a ansiedade perde força. E as prioridades, gente, ela começa a ser reorganizada. Porque você começa a andar em obediência. Você começa a entender que você está fazendo o que o Senhor te pede, o que o Senhor te manda. Então, mesmo que você não entenda nada, só continue, porque Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas é perfeita, boa e agradável. Então, agora eu quero que você feche os seus olhos por um instante, por favor. Feche os seus olhos e pergunte assim ao Espírito Santo. Senhor, quem tem ocupado o primeiro lugar no meu coração? Quem tem ocupado o primeiro lugar no meu coração? Talvez o Espírito Santo mostre preocupações que se tornaram maiores que a presença dele. Talvez revele sonhos, pessoas, ou até mesmo o ministério ocupando um lugar que pertence somente a Cristo. Você está tão preocupada com o seu ministério que tem que fazer e acontecer. E isso está ocupando um lugar que pertence somente a Cristo. Pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo e Ele vai te responder. E seja sincero, sincera. Anote o que está vindo aí no teu coração. Às vezes você pode falar assim, o que está ocupando o primeiro lugar no meu coração hoje é a minha preocupação, é a falta de cliente, é a falta
de dinheiro, meu casamento. Anota, sabe por quê? Foi o que nós falamos no início aqui. O que está ocupando é o que o teu pensamento está ocupando, é o que está em primeiro lugar. Então hoje, Deus não está agindo. O Senhor está te pedindo, o Senhor na verdade está te chamando para você colocar Ele no centro. Entregue sua agenda para Ele. Seus planos, seus medos, suas prioridades, suas atitudes, seus pensamentos. Entregue tudo ao Senhor. E declare com fé assim, ó. Jesus, Tu és o meu rei. O Teu reino vem antes dos meus projetos, dos meus desejos e das minhas preocupações. Governa, Pai, cada área da minha vida. Que eu nunca corra atrás das bênçãos, esquecendo do abençoador. Ensina-me a procurar, Pai, a buscar primeiro o Teu reino e a confiar que tudo o que eu realmente preciso será acrescentado no tempo perfeito. Em nome de Jesus. Amém.